Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Há um tempo em que nós comentamos as notícias do ponto de vista de um cristão bíblico e procuramos tirar alguma lição, alguma orientação, algum princípio para nós que seguimos a Jesus e a Palavra de Deus. Todos nós vimos as imagens bastante impactantes da visita do Papa ao Iraque, em que ele esteve com lideranças muçulmanas, em que ele partilhou com eles algum diálogo e em que se chegou a algumas afirmações no sentido da paz e da condenação do terrorismo. Evidentemente que isto serviu de aplauso a nível mundial, todos nós temos que elogiar os esforços que são feitos para a paz. A Bíblia diz que o pacificador será chamado Filho de Deus e neste sentido podemos, reconhecer que foi algo bom. Algumas pessoas, inclusive, comentaram de forma muito significativa como o Papa conseguiu tirar do Ayatollah, daquele Ayatollah específico que foi visitado, uma palavra, inclusive, de condenação aos excessos do Islão. Isto foi visto como algo extraordinário. O Papa conseguiu algo realmente fantástico. O que é que isto realmente conseguiu, garantiu e qual é a nossa resposta diante disto? A primeira coisa que nós devemos perceber é que não deve haver absolutamente nenhuma surpresa ao ver um Ayatollah xiita condenar um movimento sunita. Aquele Ayatollah é um dos líderes do movimento xiita e os muçulmanos, que muitas vezes nós do Ocidente achamos que são um grande bloco, na verdade estão extremamente divididos. Eles estão divididos em dois grandes blocos, sunitas e xiitas, mas depois dentro destes blocos há inúmeras divisões, são centenas. Para não falar das seitas e dos outros grupos que existem. Não é só o cristianismo que está dividido em denominações, a religião muçulmana também. A luta entre xiitas e sunitas é secular. Há séculos de combate entre uns e outros em que eles se matam. Um líder xiita condenar aquilo que foi o surgimento do Estado Islâmico em termos de ganho de poder é algo muito fácil de se conseguir. Evidentemente que o Papa pediu para aquele indivíduo condenar os seus inimigos. E ele disse, sim, eu condeno os meus inimigos. Não foi algo de extraordinário, foi algo perfeitamente natural que deveria acontecer. É curioso, nós talvez não vamos conseguir saber qual foi a interpretação desta visita feita pelo Papa e feita pelo Ayatollah. A mentalidade oriental não é a nossa. Qual foi a interpretação que este homem, com uma mentalidade oriental muçulmana, fez da visita do grande líder cristão que foi ao seu país e foi visitá-lo na sua casa? Não terá tido provavelmente uma perspectiva de algum tipo de submissão? Bem, isto é preciso ter em conta porque a perspectiva pela qual eles interpretam é outra. Isto mudou alguma coisa no que diz respeito ao Islão? Aproximou a religião muçulmana àquilo que é uma religião de paz, como os muçulmanos gostam de afirmar quando estão em público e quando tentam condenar algum terrorismo? Não. O Alcorão defende de forma muito clara e direta a eliminação de todos os inimigos da fé. O profeta, aquele que é chamado por profeta pelos líderes do Islão, aquele que é chamado por profeta por todos aqueles que são praticantes do islamismo, foi algo que usou destes artifícios ao longo da sua vida. O cristão toma Jesus como seu padrão de vida e exemplo máximo. O muçulmano deve tomar Maomé como seu princípio máximo. Muhammad é o seu profeta, é aquele que ele deve imitar. E o que é que Muhammad fez? Bem, nós sabemos que ele era um líder tribal árabe e dentro de um mundo de extrema violência, em que, por exemplo, uma coisa muito comum era atacar-se caravanas de clãs ou grupos diferentes, grupos inimigos, grupos adversários. E foi isso que Muhammad fez. Atenção, no mês de paz, no mês que dentro do próprio calendário árabe era um mês em que não devia haver agressões, ele levou um bando dele para atacar uma caravana de um outro grupo que pertencia à Meca, na altura em que ele estava em Medina. Portanto, ele sanciona que se façam este tipo de coisas. Neste ataque houve mortes significativas, matou-se muitos dos inimigos, o que é considerado perfeitamente normal e válido, e capturaram-se muitos escravos. Muhammad selecionou os escravos que queria, aqueles que lhe eram interessantes, inclusive em termos de mulheres também, e os outros foram distribuídos entre os seus companheiros de combate e, por fim, vendidos nos mercados de escravos, como era a prática naquele tempo. O que o Estado Islâmico fez é realmente horroroso, mas foi exatamente copiar aquilo que o seu profeta tinha feito. Não existe nada de extraordinário nisto. A ordem à execução de todos aqueles que são militantes rivais faz parte daquilo que é o ensino básico do Corão, continua válido até hoje.
Não se pode pegar neste livro e lê-lo e chegar à conclusão que esta religião é uma religião de paz, porque na verdade ela não é. É completamente diferente quando nós percebemos aquilo que foi dito por este homem em relação àqueles que são os seus seguidores e aquilo que foi dito pelo Senhor Jesus. A única vez em que nós encontramos os seguidores de Jesus durante a sua vida puxarem de uma espada foi no momento da sua prisão no Getsemane, em que se cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O que é que Jesus fez nesta altura? Ele repreendeu a Pedro por ter puxado da espada. Ele curou o filho do sumo sacerdote e ele fez a declaração: aquele que vive pela espada, morre pela espada. Não pode haver diferença maior em relação a isto e aquilo que foi defendido e praticado durante a sua vida por Mohammed. O que Jesus ensinou em relação aos nossos inimigos não é que nós devemos persegui-los, capturá-los, matá-los ou eventualmente vendê-los como escravos. Ele ensinou que devíamos orar pelos nossos inimigos, devíamos amar os nossos adversários, ou seja, mesmo aqueles que se levantam contra nós. Devem receber da nossa parte uma palavra positiva, devem receber da nossa parte uma palavra que seja benéfica no sentido da pacificação e devemos fazer o que pudermos para que esta pessoa possa ter aquilo que é melhor para ela. Procurar encontrar aqueles que têm uma posição diferente da nossa para sentarmos e conversarmos? Sim. Podemos eventualmente estabelecer algum princípio de paz nos nossos relacionamentos? Com certeza. Ecumenismo? Não. Dizer e simplesmente declarar que temos o mesmo Deus? É difícil de acreditar nisto quando nós vamos ler aquilo que são os princípios defendidos pela teologia islâmica e pela teologia cristã. O que é que acontece quando grupos muçulmanos chegam ao mundo cristão? Nós temos recebido, nós temos muitas vezes sustentado estas pessoas através dos meios de segurança social. Eles têm tido autorização de construir as suas mesquitas, de pregar a sua religião e de praticar a sua fé. Mesmo quando alguns dos líderes nestas mesquitas em países cristãos as usam para falar contra o cristianismo, para anunciar algo contra aquilo que é a nossa forma de viver, para criticar a liberdade que existe na nossa sociedade. Qual é a posição dos Estados Islâmicos, dos países em que o poder está na mão dos muçulmanos em relação aos cristãos? Eles toleram? Não. Eles permitem que sejam abertos templos para que as pessoas possam cultuar? Não. Qual é a atitude que é tida em relação a alguém num país desses que eventualmente se converta ao cristianismo? É perseguida, é maltratada, ela pode ser morta perfeitamente à vontade, porque isto é considerado aceitável de acordo com a Sharia, que é a lei muçulmana. Se alguém no mundo ocidental se converte ao islamismo, nós entendemos que é a sua liberdade de expressão. Se alguém no mundo muçulmano se converte ao cristianismo, é um traidor, considerado passível de morte, e a família que o fizer está apenas a limpar a sua honra. Fazer uma visita de Estado sob os holofotes da mídia e dizer que isto de alguma maneira contribui para a paz mundial e a pacificação das religiões é no mínimo ingenuidade, mas mais provavelmente apenas um grande golpe de propaganda. Na verdade, temos um chefe de Estado. O chefe do Vaticano é um chefe de Estado. É um Estado independente, com fronteiras, com ministros, etc, etc. Houve uma visita de um chefe de Estado a outro. O islamismo tem um projeto de conquista mundial. E isto é o que está definido nos seus livros, é o que está definido na sua teologia. Nós não devemos perceber o islamismo de uma outra maneira. O que nós devemos fazer em relação a tudo isto é orar pela igreja perseguida. O crente comum que está a ser perseguido dentro do Iraque, que está a ser alvo de tortura, que está a sofrer nas mãos das autoridades líderes muçulmanas nestes países do Médio Oriente, não beneficiou absolutamente nada com a visita do Papa. Vão continuar a ser perseguidos, vão continuar a sofrer da mesma maneira que sofriam antes. Nós temos que encarar o Islão como um desafio missionário extraordinário, que precisa que, em primeiro lugar, nós possamos viver a graça de Deus e transmiti-la. É uma religião que não conhece o conceito de graça, de bem. É uma religião que nega a possibilidade de alguém morrer por outro, quando o princípio básico do cristianismo é que Jesus morreu por nós. Olhando para o grande mundo muçulmano, nós precisamos clamar a Deus pela sua misericórdia. Nós precisamos mostrar a eles na nossa postura uma atitude de paz e de graça. E precisamos anunciar a eles que afinal há sim, há salvação, há certeza de salvação, através de um só, que foi aquele que levou os nossos pecados e em quem nós temos reconciliação com Deus.